O que a gente precisa entender do cérebro para ter uma alta performance sem prejudicar o equilíbrio? Eu sou a favor da alta performance. Eu tenho 3 trabalhos e um mestrado. A grande questão é que antes era, não, se você quer ter sucesso, você vai gastar 30 anos sem pensar na sua saúde e aí depois você olha. Eu tenho 2 diagnósticos, eu sou autista e eu tenho superdotação. A partir desses diagnósticos, eu entendi que eu precisava ter uma noção maior para eu poder me adaptar melhor, porque senão eu ia apanhar muito da vida. E aí eu comecei a compartilhar isso e deu super certo. Da Maria Maia. Esse é o mínimo que você precisa saber sobre dopamina para não passar vergonha. Neurociência que vai finalmente consertar o seu sono. Neuropsicóloga pelo Albert Einstein, pesquisadora, autora e especialista em neurodesenvolvimento e inclusão. E mais do que isso, Maria está no espectro autista. Mestranda em psicologia pela Universidade de Harvard, criadora do método Rotina Neuroprotetora e psicanalista lacaniana. Nesse episódio, a gente vai entender mais sobre o seu cérebro e o seu subconsciente. Quais são as ações para a gente ter uma saudabilidade em relação aos estímulos que a gente tem? Limites. A primeira coisa que eu faço no meu dia nunca é e nunca será o meu telefone. Eu desligo o alarme e deixo ele, porque eu sinalizo ao meu cérebro que não é assim que ele vai começar. Eu limito o meu uso de tela. O mecanismo central para isso é você botar mais atrito entre você e o hábito que você não quer e menos atrito entre você e o hábito que você quer. Isso tudo ele faz parte do que você chama de rotina neuroprotetora? O RNP surge como uma resposta a esse movimento de tentar encontrar uma rotina perfeita que não existe e encontrar como o seu cérebro funciona para você criar a rotina perfeita para você. Este é o episódio especial do Talks by Léo, gravado no DocuSign Momentum 2026, o maior evento da DocuSign no Brasil, que reuniu centenas de líderes e especialistas para discutir o próximo passo da transformação digital nas empresas brasileiras e como a IA está sendo integrada ao ciclo de vida dos acordos, trazendo mais agilidade e visibilidade para os negócios. Eu tive 3 conversas incríveis. Primeiro, com Maria Maia, neuropsicóloga, psicanalista e influenciadora, falando sobre saúde mental e performance. Depois, conversei com Bartira Hignell, diretora de Customer Success da DocuSign, trazendo reflexões sobre liderança e cultura centrada no cliente. E também com Silvia Mundim, diretora jurídica da Milk Mu, sobre o papel do jurídico em uma empresa em alto crescimento. Vamos ao episódio. Maria, obrigado pela presença e por aceitar o convite para participar do podcast. Eu que agradeço, é incrível estar aqui com você. Muito legal. Maria, você é neuropsicóloga, psicanalista, mestranda em Harvard, tão nova. O que te fez querer estudar sobre o cérebro humano e sobre comportamento? Acho que muito do sofrimento que eu passei ao longo da vida. Eu tenho 2 diagnósticos, né? Eu sou autista e eu tenho superdotação. A partir desses diagnósticos, eu entendi que eu precisava ter uma noção maior, uma compreensão maior de como a minha máquina, né, o meu cérebro funcionava para eu poder me adaptar melhor. Porque senão eu ia apanhar muito da vida, né? Como havia sendo. E eu quis estudar a partir dessa curiosidade para mim. E aí surgiu essa faísca no primeiro semestre de faculdade de psicologia. Eu fui para psicologia achando que eu ia entender o ser humano como um todo, e aconteceu. Mas no primeiro semestre, a minha primeira matéria foi neurobiologia. E a gente estava num laboratório para ver neuronato. Foi muito legal. Eu me apaixonei, eu peguei um cérebro humano na minha mão e falei, é isso. Tudo tá aqui, eu acho que eu vou estudar isso aqui. E o que não tá aqui veio depois, né? Toda outra questão, mas naquele momento era o cérebro tudo que tinha que me fez mergulhar nisso com tudo. Curioso isso, porque vem de um autoconhecimento, de uma necessidade pessoal, mas você achou né, o teu dom e o teu caminho, não é? Cérebro. Sim, muito legal. Maria, o que você acha que são os principais temas hoje sobre saúde mental na sociedade que deveriam estar em pauta? Eu acho que um dos grandes temas que deveria estar mais em pauta é o burnout mesmo. Acho que a gente vive numa sociedade, num estágio tardio do capitalismo que pede uma produtividade que é quase inalcançável para o cérebro humano, né? Que é essa produtividade 24 horas em tudo que você faz, profissionalização de hobbies, né? Sem tempo para tempo ocioso, né? Não dá para ter tédio, o tédio é mal visto, o celular vem para preencher qualquer lacuna. Eu acho que falar sobre o burnout,
sobre a prevenção e o tratamento é muito importante e é pouco falado. E ainda é visto como frescura em vários lugares, né? Tipo, não, só tá cansado, dorme. Não é bem assim, eu acho que a gente fala pouco disso. De resto, eu acho que todas as pautas são muito faladas. Sim. Assim, até demais às vezes. Tipo, o autismo tá muito em voga, né? Mas às vezes demais, porque tem muita gente se diagnosticando de formas erradas, pelo TikTok, por exemplo. Sim. Né? Então, eu acho que a saúde mental tem entrado em voga de uma forma maravilhosa. Tem muitas informações duvidosas, a gente tem que aprender a filtrar, mas ainda vejo pouco falando sobre o burnout de um jeito mais sério. A gente vai explorar um pouco mais sobre isso, porque a gente está falando para um público predominantemente de negócios, né? E essa pressão por resultado, né? É uma característica do mundo dos negócios, né? Mas quando a gente fala sobre... você falou sobre... Tem muito conteúdo sobre autismo, sobre TDAH, por exemplo, Nossa, né? demais. Você acha que tem muita gente buscando engajamento, mas sem substância para falar sobre isso? Sim, com certeza. Muitas pessoas esquecem de que o diagnóstico é né? O autismo, o TDAH. A experiência que se tem dentro do diagnóstico são múltiplas, infinitas variáveis, porque o espectro, ele é circular, ele não é espectro dessa forma que a gente vê, linear. Ele é um círculo. Então, você pode pegar de vários elementos e uma pessoa com TDAH não é a outra e uma pessoa autista não é a outra. Não tem fórmula. Não, se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista. Você tem que conhecer várias para ir criando um repertório maior e ainda assim você consegue encontrar as que divergem dentro das neurodivergências. Sim. E no mundo dos negócios, Maria, assim, o que você vê sobre... Porque o que eu acho, né? A gente vem de décadas, né, de uma cultura de alta performance, de os meios justificam os fins, né? Sim. E eu acho que cada vez mais, né, esse lugar, ele está sendo questionado, né, por um lugar de performance, mas como equilibra com saúde mental, né? Como que você vê esse tema? É um questionamento forçado, né? Nos foi imposto o questionamento pela exaustão. A gente não aguentou trabalhar mais do que o cérebro conseguia, e agora ele cobra um preço, e ele cobra com juros, e os juros é alto, né? Então, assim, eu acho que essa pauta começou agora porque nós precisamos de uma produtividade sustentável. Eu sou a favor da alta performance, eu sou da alta performance, eu tenho 3 trabalhos e um mestrado. Se eu falasse que não, eu estaria mentindo. Se eu falasse, não, nunca vire uma noite em prol do trabalho, eu estaria sendo uma baita hipócrita porque já fiz, né? Já sentei 8 horas para trabalhar, para escrever um livro, porque eu tinha que terminar o livro, eu tinha que fazer, era por mim. E tenho uma empresa agora que eu lidero junto com o André, meu sócio, que às vezes me demanda mais do que eu posso descansar. A grande questão é que a gente nunca encaixou isso num contexto equilibrado. E agora a gente tem essa pauta. O contexto tem que ser majoritariamente bom, que propicia a saúde mental, e esses momentos de sacrifício são inseridos dentro de um contexto saudável. Antes era, não, se você quer ter sucesso, você vai gastar 30 anos sem pensar na sua saúde, e aí depois você olha. Aí depois você vai correr atrás de um prejuízo absurdo, que muitas vezes não tem volta, né? De uma neurodegeneração contínua, né? Problemas múltiplos de depressão, de burnout, de problemas de sono, que a gente tenta remediar, mas o trabalho, a base não foi feita. E agora a gente tem um movimento contrário, né? Não, vamos olhar a base primeiro. Aí tem uma galera que vai totalmente proposto, né? Sim. Vamos olhar a base, e só meu sono, e só minha saúde mental importa, e nada mais importa, e eu não vou me sacrificar. Exato. Tem essa galera. E usa de muleta, né? E tem o meio. Eu acho que a gente oscila entre os extremos para chegar no meio sempre. Acho que assim a gente se encontra, né? Então eu acho que a gente está encontrando um caminho muito bom. O do meio, o do equilíbrio. Nem tudo é alta performance, nem tudo é só o que eu quero, quando eu quero. Existe um meio termo dos inegociáveis para a saúde mental e do que é negociável que a gente pode abrir mão de vez em quando, um sacrifício em prol do trabalho. Onde você acha que é o ponto de partida para a gente ter uma transformação que vire parte da cultura? O que eu quero dizer com isso? Porque a gente tem alta performance no trabalho. Por exemplo, eu venho de uma geração com descendência oriental, onde o estudo é uma questão de honra, então se eu não tirava 10
né? Tipo, tirava 9 não era bom o suficiente, e isso vai formando uma sensação de ter que performar sempre, né? Sim. E tá sempre sob julgamento. Então isso formou muito a minha trajetória, né? E daí eu tento não aplicar isso na minha filha, que tem 16 anos, tá no 2º ano do ensino médio, mas no ambiente corporativo você convive com múltiplas gerações criadas sobre várias óticas, e as gerações mais jovens tendem a ter, né, uma preocupação maior, uma mistura de uma resiliência menor, mas uma preocupação maior com saúde mental, né? Você acha que onde que é o ponto de partida para normalizar isso de uma forma saudável? Nossa, essa pergunta é difícil. Eu acho que com o tempo, naturalmente, né? É isso que eu falei, a gente oscila. Entre os extremos, eventualmente a gente chega num meio termo. Eu acho que as gerações se puxam, né? Porque em todas tem as pessoas um pouco mais liberais e um pouco menos, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa jovem, eu tenho 26 anos, que boa parte da minha vida eu passei com uma mentalidade de você não fez mais do que a sua obrigação. Então, eu tirava 9,5 para ter a média alta na faculdade, e eu tinha que ter 9,5 em todas as matérias, e eu não fazia mais do que a minha obrigação de tirar 9,5. Não era a minha obrigação. Sim, convenhamos? Autoimposta, não era, né? Não era a minha obrigação. Era autoimposta, veio muito da minha criação também, que foi bastante exigente por parte do meu pai, que sempre falou que a educação era a única coisa que ninguém ia tirar de mim. Nunca. Tudo dá pra tirar. Dinheiro dá pra tirar, tudo. Sim. Educação não tem como, né? Então, assim, eu nessa geração convivo com pessoas que são mais leves. Elas falam, não, o trabalho não é minha vida, o trabalho é uma parte da minha vida. E você vai meio que puxando. Você vai se educando. E isso aliado ao processo psicoterapêutico que está acontecendo em massa agora. Sim. Agora é muita gente fazendo análise. Muita gente faz psicoterapia. Isso ajuda a questionar. Eu fui questionar, como assim minha obrigação? Não era minha obrigação era passar. Às vezes nem isso. Minha obrigação era estar bem, fazer o curso, ver se eu gostava desse curso ou não. Né, ver se eu me identificava ou não. Eu tinha 18 anos. Não era minha obrigação tirar a nota mais alta da turma. Foi o bônus, foi um bônus muito legal. Eu comecei a reconhecer isso na terapia. Então, eu acho que a gente vai se educando conforme essa informação vai crescendo, e tem crescido muito. Externamente, né? No ambiente. Especialmente o incentivo à busca pelo autoconhecimento, que vai direcionando a gente para o meio, para o caminho do equilíbrio. Legal. Porque você começa a se questionar, né? E isso tem um pouco a ver até com as primeiras perguntas, quando você falou, cada caso, por exemplo, de autismo é um caso diferente. Eu acho que quando fala sobre saúde mental, acho que o ambiente tem que começar a favorecer culturalmente, mas cada um tem sua jornada, né? Isso. De autoconhecimento, das ferramentas. Você pode estar num ambiente super, ultra, mega favorável à saúde mental, e ainda assim você pode ter alguma coisa. Uma empresa com programas de saúde mental, vários, com subsídio à psicoterapia, né? Com um bom incentivo. Gente, eu na faculdade de psicologia, com todos os incentivos possíveis a buscar ajuda psicoterapêutica, com uma clínica escolar que eu podia ir a qualquer momento, eu tive depressão. Mas tinha todo o incentivo do mundo. Mas eu tive depressão porque eu estava longe da minha família, pela primeira vez na minha vida, em outra cidade, sozinha. Então, assim, foi a minha condição naquele momento. Eu tive que buscar ajuda para isso, mesmo tendo todo o incentivo possível. Exatamente, Acontece. Muito legal. Agora, além de tudo isso, você não acha que os tempos atuais, com excesso de estímulos, distrações, notificações, redes sociais, comparação a todo momento por conta disso, né, do consumo de conteúdo, a vida perfeita do outro, isso também é um agravante para o momento que a gente vive de saúde mental? Definitivamente. É o zeitgeist, né, o espírito dessa época aqui. A gente só vai poder falar isso em retrospecto. Mas creio que seja uma coisa agitada, inquieta e que não se contenta com nada. Contentação virou uma coisa ruim pra gente. Antes, contentação era uma coisa para uma vida mais feliz. Exato. Você se contentava com aquilo que você tinha, não quer dizer que você pare de buscar. Quer dizer que você está feliz com o que você tem, enquanto você ainda não tem mais daquilo. A gente não tem mais essa etapa do feliz. A gente só tem o buscar. Busca, 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 busca e nunca se contenta com o que existe. Eu acho que muito da comparação é um veneno pra gente, pro nosso cérebro, porque a gente não tem acesso. A gente tem acesso a nós mesmos, 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. O resto é só highlight. A gente não tá vendo a realidade, a gente não sabe o preço que se paga.
né? Porque para tudo que se tem, se paga um preço. Sim. A gente não vê o preço que as outras pessoas pagam, a gente só tem acesso ao nosso. Então essa comparação é inerentemente injusta e maléfica para nós. Não tem como. E as redes sociais favorecem isso e um emburrecimento, né? Porque você fica reproduzindo falas prontas, pensamentos prontos, você só tem acesso àquilo que você concorda, geralmente, você não consegue desenvolver um pensamento crítico muito robusto, Sim. e você fica se comparando. Sim. Então, assim, é um espírito muito inquieto, muito agitado. E sob essa ótica, porque aí a gente pode cair na neurociência, porque isso a gente cai no termo que, assim como todos os outros termos que são às vezes banalizados sobre, por exemplo, dopamina, né, a dopamina barata e tudo mais, todo mundo virou experto em dopamina para falar sobre neurociência, né? Você acha que quais são as ações práticas para a gente ter uma saudabilidade em relação aos estímulos que a gente tem? Eu acho que limites. É uma palavra banalizada também. São ferramentas que você usa? Limite. A ferramenta que eu uso é o seguinte. Eu não pego no meu celular, a primeira coisa que eu faço no meu dia nunca é e nunca será o meu telefone. Eu desligo o alarme e deixo ele. E vou fazer qualquer outra coisa. Às vezes essa coisa é leitura, geralmente é. Se eu tô pintando um quadro, que é um dos meus hobbies, eu vou fazer isso. Eu acordo e vou fazer isso. Às vezes, eu vou lavar a louça, só porque é o que tem pra fazer. Não tô gostando de nenhum livro, não tenho quadro pra pintar, eu vou fazer qualquer outra coisa, arrumar alguma parte da minha casa, qualquer coisa. Agora eu comprei um teclado, então agora eu também faço o piano de manhã. Música qualquer é ótimo, coisa né? que não seja o meu telefone. Porque eu sinalizo ao meu cérebro que não é assim que ele vai começar. Não é esse estímulo que ele vai começar recebendo naquele dia. Ele tá mais apto a fazer coisas mais difíceis. Tenta ler logo depois de desligar seu telefone. Impossível. Impossível. É impossível. Seu cérebro não consegue se adaptar a essa mudança tão drástica de estímulos. Então você começa com um estímulo mais difícil. Ou a dopamina menos barata, que isso não é bem o que acontece, mas enfim. A dopamina um pouco mais cara pro seu cérebro, não tão disponível, não tão acentuada. Eu faço isso. Eu limito o meu uso de tela. Então, o uso do Instagram, ele tem um limite. Bate o limite, é 1 hora por dia, porque eu trabalho com isso. Se pudesse, seria menos. O limite de 1 hora, ele bate e fala, sai do Instagram, bloqueia a tela e pronto. TikTok, meu limite diário agora tá em 20 minutos. E você é disciplinada relativamente com isso? Sou, porque eu coloco o celular em outro cômodo. Então é isso, entendeu? Tem que criar os mecanismos. Você tem que favorecer. Então, o mecanismo central para isso é você botar mais atrito entre o hábito, você e o hábito que você não quer, e menos atrito entre você e o hábito que você quer. Meu celular tá no outro cômodo quando eu deito para dormir e eu tenho um livro em cima do meu travesseiro. Eu preciso pegar o livro, conscientemente olhar para esse livro e falar, não vou ler, para não ler. É mais fácil eu pegar o livro e começar a ler, né? Pelo menos 1 página, 2 páginas, que acaba virando um capítulo. Depois eu volto, pego o telefone, e aí eu boto o alarme e vou dormir. Atrito. Tem atrito. Eu Engenharia teria que do levantar. ambiente, né? Exatamente. É muito importante. Então, criar os mecanismos, favorecer o ambiente para você conseguir automatizar coisas que são benéficas a você. Então, acordar e pegar o livro, e se não tem um livro, andar até meu piano, meu teclado, tá sendo automático para mim. Essa questão do empilhamento de hábitos, né, que é muito comum, quando vê hábitos atômicos e qualquer outro playbook aí de produtividade, né, eu vejo muito isso. Eu consegui reganhar concentração sustentada e foco mais prolongado quando eu limitei de deixar no modo avião celular, né, e colocar o hábito na hora que você tá sem estímulo anterior. Porque é o que você falou, à noite, tô no celular até X hora, desligou, vou ler. Tá na agenda, eu vou ler. Não consegue. Não vai ler, não. Né? O que você coloca na agenda, se você não tiver uma engenharia, né, dos hábitos que estão se concatenando, não funciona, né? Muita gente quer ir na força de vontade. Força de vontade não existe, gente. Força de vontade é um recurso extremamente escasso, totalmente limitado pro seu cérebro. Você tem isso aqui. O resto é automatização. Disciplina é automatizar bons hábitos. Só isso. Uma pergunta que eu não vou falar que me identifiquei, senão parece um pouco de autoafirmação sobre inteligência, mas eu sei que acho que você já falou que pessoas inteligentes procrastinam. Sim, entendo. Por quê, Maria? Bom, parte-se do princípio que nem tudo interessa uma pessoa muito inteligente, né? Existem peculiaridades no nosso processo de pensamento. Aí eu vou falar, nossa,
porque eu tenho o diagnóstico de superdotação que puxa muito disso, não que eu seja muito inteligente, só Porque puxa bastante isso é um disso. problema, muitas vezes, quando você não sabe como lidar. É um problema. Né? A superdotação tem problemas, tem sofrimento que vem, senão não seria um diagnóstico, né? Se não tivesse sofrimento. Seria só uma característica muito legal. Sim, superpoder, né? Mas não é. Botaram um super no nome, é muito engraçado, né? Porque não tem muito super, não. Exato. Tem Começa um com a lado semântica legal errada. e muitos lados muito negativos. A gente não se interessa por tudo, a gente se interessa por pouco. Esse pouco que a gente se interessa bastante. Então a gente quer ir atrás daquilo. Esse resto aqui é procrastinado naturalmente porque a gente quer ir atrás disso. É um exemplo muito claro. Quando eu começo a pintar um quadro, mesmo que seja meu hobby, eu me interesso profundamente pela arte que eu estou fazendo, eu não tenho a menor disciplina de fazer nota fiscal para minha clínica. É zero. Eu tive que botar uma pessoa para fazer isso justamente porque eu estava procrastinando tanto isso que ou eu terceirizava ou eu abria mão de uma coisa que eu gosto muito para fazer esse trabalho que, bom, não seria tão essencial que eu fizesse. Sim. Terceirizei. Quando eu tô escrevendo um livro, eu chego num capítulo que eu não acho que tá perfeito, eu procrastino escrever esse livro. Porque aí tem um outro aspecto. O perfeccionismo, ele tende a aumentar em pessoas mais inteligentes. Porque o critério aumenta também. E o nosso critério para nós mesmos é o pior de todos, né? É o mais elevado. Então, quando você se depara com o fato de que não será perfeito, porque você não é e porque isso não existe, você tende a evitar aquela tarefa. Mesmo que seja algo que você goste. Eu com o meu livro. Saco. Eu entro num capítulo que eu sinto que eu tô indo bem, eu vou. Entra em Escrevo num hiperfoco e dia. flow. Agora eu entro em um que eu tô penando um pouco, e quando eu percebo que eu tô penando um pouco, eu releio uma frase que eu não gosto, eu falo, tá bom, depois eu volto. E não volto. Eu volto uma semana depois, porque eu tenho os prazos, né? Sim. A gente trabalha muito com isso, né? Os prazos que forçam, o exógeno força o trabalho, né? Mas de dentro fica um pouco mais difícil. Então acho que são esses dois pontos principais. Qual hack você acha que funciona para quem procrastina? Porque, por exemplo, às vezes eu procrastino porque eu sou perfeccionista e eu falo, putz, eu não vou ter tempo e energia para fazer agora de uma forma que eu acho que é o nível necessário uma tarefa, então nem começo. Deixa para depois, se depois não chega nunca, né? E aí, qual é o hack? O hack é, por exemplo, quebra numa mini tarefa e pelo menos dá um passo, porque depois do primeiro passo você continua. Eu acho que quebrar em microetapas é muito, muito interessante. Então, assim, de novo no exemplo do livro. Escrever um livro é uma coisa difícil, é amedrontador, você tem que escrever 200 páginas de alguma coisa. Escrever uma página para um capítulo, não é. É uma tarefa de o quê? 20 minutos? Vai. Então, quebrar é muito importante, porque aí 20 minutos você tem. Agora, tempo para escrever um livro é impossível você ter. Porque né, se pensa no todo, paralisa. Paralisa, o cérebro tem medo, né? Das coisas muito grandes. E só começar. Tem um truque que eu uso para todas as folhas. Eu gosto de escrever à mão, vintage. Os meus manuscritos são realmente manuscritos. Eu risco a página. Eu faço um X... Às vezes eu só risco assim. A página em branco, ela pede perfeição, porque você vai gastá-la, né? Então você gasta ela com uma coisa totalmente inútil. Faço um X grande, assim, de lápis. Depois eu apago. E vou escrevendo de caneta por cima, porque a página já tá manchada. Esse ritualzinho simples é meio que para dar o primeiro passo? Meu cérebro entende que já começou a tarefa. E aí destrava. Destrava. Tende a destravar. Vou começar Isso a rabiscar um monte de página. Isso é muito interessante para quem tem bloqueio também. Bloqueio criativo, você fazer uma coisa muito idiota de propósito. Então, eu já comecei textos, um dos meus textos favoritos, inclusive, eu comecei com Eu amo batata frita. Nada a ver. Tirei depois, obviamente, mas comecei só para começar a escrever. Só a tarefa mecânica já me deu um choque necessário. Já comecei, então vamos lá. E você acha que isso ele é exponencializado com quem tem grau de inteligência superior? Eu acho que isso serve para qualquer um, porque eis a questão do grau de inteligência superior. As pessoas têm inteligências diferentes, são múltiplas para muitas coisas, né? Então, assim, eu convivo com uma pessoa, o André, que tem uma cabeça totalmente musical, de um jeito que eu nunca vou compreender, né? Aquele ouvido relativo, que ele desenvolveu, múltiplos instrumentos. Eu comprei o meu teclado, penando.
Ele sentou no teclado e em 1 hora ele tirou 2 uma músicas. sinfonia. Bizarro, assim, uma coisa que eu não consigo compreender, porque a minha inteligência não parte disso. Não tenho uma inteligência musical muito grande, eu sou apreciadora, mas não vem naturalmente pra mim. Então, assim, quando a gente fala um grau de inteligência elevado, para áreas diferentes e inteligências diferentes, vão existir facilidades diferentes, mesmo sem diagnóstico de superdotação, a gente tem uma relativização muito grande aí. Então não tem como te dizer, isso funciona para pessoas mais inteligentes. Sim. Não, porque se alguém sentar, por exemplo, o André sentar na frente do piano ou da sanfona dele e começar, é muito provável que ele mesmo se desbloqueie com essa mesma, que para mim seria a escrita. Sim, é o xizinho do papel, é o início no instrumento. Sabe quando você só bate na tecla? Sim, eu tenho faz uma tentado escala fazer lá e isso vai. também. Maria, outro tema, né, que tá muito popular e eu entendo o porquê, e de fato acredito que é com todos os fundamentos possíveis, é a importância do sono na nossa performance cerebral, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque nessa sociedade que a gente vive com muitos estímulos, né, o sono sofre, e o sono não é sobre a quantidade de horas só, mas é da qualidade, né? Eu sou do tipo que eu tenho que tomar magnésio, um pouquinho de melatonina, às vezes L-teanina, chá de camomila com glicina, então eu tenho todo o meu coquetel Você faz noturno. o ritual. Mas às vezes não funciona muito bem, né? Às vezes não mesmo. Como é pra você e qual a sua visão como neurocientista sobre isso? Tá. Eu acho engraçado, porque eu trato muito de pacientes com insônia por vias medicamentosas, com tratamento psiquiátrico acoplado e sem as vias medicamentosas também. Só que o meu sono, ele é 10 de 10. Tipo, não sei, biologicamente o meu sono sempre foi muito bom, então eu não sofri com problemas de sono ao longo da minha vida, pelo menos ainda não. O que eu sempre fiz? Eu não tomo nada. Eu tenho uma rotina de suplementação individualizada, então eu acredito que a única suplementação que funciona é aquela que preenche os nossos déficits, né? Então se a gente tem e a gente toma, ok. A melatonina é uma dessas que a maioria das pessoas não entende o mecanismo, né, da melatonina. Ela é a molécula que sinaliza para o seu cérebro que está na hora de começar os processos para dormir. Sim. Ela não é o processo para dormir. Então, ela não vai te fazer dormir. Ela só vai te ajudar a sinalizar o cérebro. Por isso que ela é muito boa para jet lag. As pessoas que viajam muito, é muito interessante o uso da melatonina. Tem alguns estudos. Voltando à vaca fria, né? Eu tenho uma rotina muito regrada para dormir. Eu sempre faço as mesmas coisas e quando eu acordo, eu sempre faço questão de ter exposição solar e exercício físico. Eu acho que isso me ajuda a regular o circadiano o suficiente, que é o nosso ciclo sono-vigília, para que eu não sofra com esses problemas para dormir, que é o que a gente faz com os pacientes. A gente subestima muito, enquanto sociedade, o papel do sono para o nosso cérebro. E não para o nosso cérebro, no dia seguinte eu vou estar meio cansado. Não. Você envelhece o seu cérebro. Durante o sono, a gente não só descansa. O nosso cérebro está trabalhando para fazer uma higiene dele mesmo. E essa higiene é de suma importância para o funcionamento dele. Para o dia seguinte, para o mês, para o ano e para a sua vida. E para evitar os processos neurodegenerativos precoces. Então, assim, sono é saúde. No mais basal. A primeira coisa que vai embora quando você não dorme é seu emocional. Seu cérebro tem que ficar abrindo mão de custos energéticos para funcionar, para manter o resto do seu corpo bem vivo. Por isso que a gente fica meio choroso, um pouco irritado, com mais fome. Você desequilibra todo um organismo sem sono, né? Eu acredito que a gente está tendo um movimento de olhar um pouco mais para isso, porque a gente teve o movimento da atividade física, e a atividade física é um dos grandes reguladores do nosso sono, né? Porque a gente gasta mais energia mesmo ao longo do dia, fica mais cansado, precisa dormir. Mas também por essa questão de higiene cerebral. É assim que você consolida memórias, é assim que você faz uma varredura das toxinas que a gente acumula naturalmente no cérebro ao longo do dia. É assim que a gente consegue ter um envelhecimento cerebral melhor, é pelo sono. Então, começar regulando ele, se fosse para escolher uma coisa para começar, seria isso, né? E aí por meio da atividade física, de uma alimentação boa hidratação, rotina de sono.
Isso tudo, ele faz parte do que você chama de rotina neuroprotetora? Nossa, É meu isso? filho. Fala mais sobre isso. O RNP, a Rotina Neuroprotetora, foi um sistema que eu desenvolvi. Não é um sistema de rotina, o nome engana. É um sistema que faz você entender o funcionamento do seu cérebro suficiente para que você crie rotinas. Não uma, várias, porque entende-se que ao longo da vida a gente precisa de várias rotinas diferentes. Se a gente não tem flexibilidade e adaptabilidade, a gente não segue. É aquele negócio de, eu vi essa rotina de acordar às 5 horas da manhã, entrar na banheira de gelo, e eu fiz por uma semana, e depois eu acordei 10 horas da manhã, não entrei na banheira de gelo e desisti para sempre. O RNP surge como uma resposta a esse movimento de tentar encontrar uma rotina perfeita que não existe, e encontrar como o seu cérebro funciona para você criar a rotina perfeita para você, nesse momento da sua vida, que vai mudar. Então, a minha rotina de agora, que é muito legal, não vai ser a minha rotina de quando eu for mãe. E eu tenho os mecanismos e o conhecimento suficiente para adaptá-la de uma forma saudável nesse momento, em vez de só abrir mão de tudo. Então, o RNP, ele é um curso, né? Ele tem 8 módulos gravados, que a gente vai desde sono, alimentação, treino, até autoestima, importância da autoanálise, etc. E aí tem ao vivo comigo, né? A minha comunidade está sempre ao vivo tendo aulas comigo, que são bem mais extensas que o conteúdo do Instagram, né? Numa plataforma nossa. Esse é o RNP, é o projeto da minha vida, assim, Muito era legal. O que eu queria fazer. E vai totalmente contra as dicas práticas, né, que as pessoas Totalmente. buscam de forma rasa sobre qualquer coisa, sobre sono, sobre rotina, porque todo mundo quer a fórmula pronta. E não tem. Você não dá a fórmula pronta, Não, porque você não dá uma existe. vara para pescar. Não existe a fórmula pronta. Eu acho que você precisa... Meu pai era matemático, né? Eu digo porque ele foi matemático, engenheiro e agora economista. Mas matemático na raiz de tudo. E ele sempre me falou que quando você conhece a matemática, quando você sabe os elementos, você cria a sua fórmula. Você não depende das fórmulas que estão prontas. E foi assim que ele adora falar que ele passou em segundo lugar no vestibular para engenharia, criando as fórmulas de cabeça. Superinteligência também? E ele fala... É provável. Ele fala que só não passou em primeiro porque ele não tinha tempo. Que ele precisava de tempo para desenvolver as fórmulas. Sim. Então, assim, um homem excepcional, espetacular, e que me ensinou isso. Se eu sei os componentes, e eu de fato sei, não só o conhecimento raso que a gente tem, por exemplo, no Instagram, né? Que o conhecimento até na minha página fica num nível mais superficial. Com os meus alunos, não. A gente entra mesmo na teoria e na prática. Se eu tenho os elementos, para qualquer momento e variável da minha vida, eu crio a fórmula. Eu sei qual é a fórmula que eu preciso para aquele momento. Isso é o mais legal muito de legal, tudo para mim. Legal. Quase já me vendeu o curso. Maravilha. Maria, quando você se descobriu creator? Nossa, a história porque menos... o seu conteúdo tem muito engajamento, você tem, né, você é autêntica. Quando começou? Eu acho que essa questão do engajamento eu atribuo a eu ter encontrado um público muito, muito, muito legal. Tipo, isso é tudo eles. Eles são maravilhosos, eles têm perguntas ótimas, eles gostam do tema, né, das temáticas que eu trago. Como que eu comecei? Eu comecei uma menina de 21 anos que tinha acabado de ficar solteira pela primeira vez na vida, desde os 15, no TikTok. Eu queria falar das minhas aventuras solteira. Tive muitas aventuras? Não, entramos numa pandemia quando eu fiquei solteira, e a gente estava saindo dela, e aí eu comecei a compartilhar isso e a minha visão sobre relacionamentos, porque eu não queria que outras meninas caíssem no que eu caí. Caí num relacionamento que ficou muito ruim por muito tempo, muito mais tempo do que deveria. E sofri muito com isso. Tive diversas consequências disso. Transtornos alimentares, tive que fazer muita, muita terapia. E eu não queria que outras pessoas caíssem nessa armadilha própria, né? De ficar nos lugares que não te cabem. E aí começou o TikTok. Dali, eu comecei a compartilhar um pouco mais da minha rotina, né? Tava na faculdade ainda. E as pessoas se interessaram por isso, por esse aspecto. Na época eu fazia 2 faculdades. Eu fazia economia à noite e psicologia pela manhã. Nossa. E aí eu comecei a mostrar minha rotina e falava, gente, a menina das 2 faculdades, a menina das 2 faculdades. Falei, quer saber, eu vou levar isso pro Instagram, porque vai que outras pessoas precisam dessas dicas também.
Fiz penando, porque eu tinha vergonha demais do Instagram, sabe? TikTok é aquelas Sim, pessoas que você não conhece. Exato. Você pode ser creator à vontade. E fazer de forma amadora. Não, o Instagram era meus primos. Tipo assim, vendo, gente, o que a Maria tá falando? Sim. É meus irmãos, né? Meus amigos de escola. Síndrome do impostor. Nossa, demais da conta. E deu super certo. As pessoas se interessaram. E aí eu fui entrando naturalmente nas temáticas que eu mais amo, que são a neurociência, conforme eu fui estudando. Eu acho que esse é o mais legal da minha página. Porque eu não tenho respostas prontas. Eu tô descobrindo, tanto quanto vocês estão descobrindo, só que eu tô descobrindo de um jeito muito estruturado, né? Com aulas e buscando esse mestrado, e na época eu tava buscando a minha graduação, e aí quando eu comecei na clínica, e aí estagiando no hospital. Então eu fui compartilhando, e é uma jornada de crescimento junto comigo, né? Eu não me boto num pedestal eu nunca quero chegar nesse lugar de falar, eu tenho as respostas e vocês me escutem. Não, é tipo, nossa, olha essa possível resposta, e essa aqui, e essa. Por isso que tem uma contradição, que não é muito bem uma contradição conforme você vai estudando, que eu sou neuropsicóloga e psicanalista. Acredito que as duas áreas têm o que agregar, são complementares totalmente. Sim. E conforme eu estudo mais, eu vejo mais isso. Porque eu não parei naquele lugar de, não, só a neurociência responde tudo. Não, só a psicanálise tem as respostas. Não, eu quero mais. Eu quero buscar mais. Eu quero entender mais. Muito legal, porque tem um termo hoje, né, nas redes sociais, em negócios, que chama Build in Public. Né? Eu Build in Public. A sua vida Build in Public do tipo TikTok isso. pro Instagram, do relacionamento Meu pós-pandemia. currículo Build in Public. Exatamente, muito legal, Maria. É isso. E para fechar, né, eu queria te perguntar, assim, o que você vai apresentar aqui no evento que a gente está, que é o DocuSign Momentum, para um público de negócios, o que esperam eles desse resultado do Build in Public até o momento? Nossa, o resultado até o momento, eu vou falar exatamente sobre a conciliação da saúde mental com a alta performance. E bem direcionado para a área da neuro, no sentido de o que a gente precisa entender, o básico do cérebro, para ter uma alta performance sem prejudicar o equilíbrio. Sem sair desse ponto ótimo, né? Ou oscilar um pouco, mas sem ir para nenhum dos dois extremos, de ter essa alta performance. Como que ela não é a vilã nos negócios. A gente tá tentando botar ela como vilã? Eu não acredito que seja. Porque eu estudei muito a cabeça de atletas olímpicos, né? Acho que todo mundo que passa pela alta performance acaba, né, galgando essas áreas também. Eu passei muito por essa questão de mentalidade de atleta, porque eu fui bailarina, eu fui jogadora de vôlei. Então, assim, bailarina semi-profissional, jogadora de vôlei boa, mas nada absurdo. Mas tinha essa cabeça muito de atleta, de competição, de melhorar a mentalidade. Passei por essas searas e angariei o conteúdo que eu vou passar aqui hoje, que eu muito aplico, legal. Inclusive, na minha empresa. Curiosidade final de uma pessoa também que tem várias frentes de atividade, como empreendedor, como criador de conteúdo e por aí, como professor. Como que você concilia a tua agenda? É flexibilidade. Eu acho que eu tive que entender que eu não ia fazer tudo todos os dias. Tem dias que são dedicados à criação. Tem dias que são dedicados a criar conteúdo para palestra. Tem dias que são dedicados à minha casa, né? Porque eu administro uma casa, agora eu sou noiva, tem todo esse outro aspecto meu agenda também. Agenda é importante para você, bloca. Minha agenda é toda colorida. Beleza. Toda. E blocos, né? Entender que eu trabalho melhor com blocos. O meu bloco de criatividade não pode ser interrompido por uma reunião. Ele não pode. Senão a criatividade vai ser jogada no lixo, eu vou desperdiçar uma manhã por causa de uma reunião. Então, entender os seus horários, entender o seu funcionamento. É assim que eu concilio. Muito legal. Aí as pessoas falam, nossa, você faz de tudo. Eu não faço de tudo, eu faço de tudo um pouco cada dia. Sim. E às vezes dias mais para um e mais para outros. Que a gente tem essa visão, né? Você faz muita coisa, você tem que fazer tudo o tempo todo. Não, tem dias que a minha casa tá uma bagunça. Porque eu tive que vir aqui palestrar. Sim. Tá lá. Sim. E amanhã eu foco. E tem que aceitar e não sofrer com isso, né? Algum prato vai cair. Se você escolhe botar no chão, em vez de só tentar equilibrar todos, ele não quebra, né? Você consegue pegar e botar de volta. Muito legal. Então você tem que ser ótimo na arte de botar o prato no chão, em vez de ficar tentando equilibrar tudo e deixar cair. Melhor forma de fechar. Maria, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo contigo. Prazer todo meu. Obrigado.
E agora eu tô aqui com a Bartira Hignell, diretora sênior de Customer Success na América Latina da DocuSign. Bartira, obrigada pela presença e por aceitar o convite para bater um papo. Com certeza, Léo, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E a gente já fez quase um podcast antes, né? Sim, era para ser um bate-papo rápido. Semana passada. Pois é, e aí durou muito mais, foi muito rico também. Muito legal. Bartira, você lidera Customer Success, mas você tem uma experiência muito longa na área de tecnologia, você tem uma lente de olhar pela ótica da psicologia também, né? O que todo esse seu repertório traz no entendimento do que evoluiu na disciplina de atendimento ao cliente e em liderança? Olha, Léo, essa é uma boa pergunta. Quando eu comecei a trabalhar em Customer Success lá atrás, não tinha esse nome como Customer Success. Eu acho que existia uma preocupação muito grande assim na análise de dados. Então, o que o cliente está retendo, onde que a gente está tendo churn, o que está ameaçando a minha base de clientes. E hoje, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que dentro dos negócios a gente vê um problema de churn como um problema de relacionamento. Uhum. Então, todos os problemas que a gente encontra, são problemas humanos, né? Então, seja dentro do time de Customer Success, interno da empresa, seja no cliente. Então, hoje, quando eu faço essa análise, eu percebo que o churn, ele é um problema de fio da meada. É quando aquele cliente perde aquele fio onde ele comprou um produto, uma solução, e ele deixa de usar aquilo por algum motivo. Então, tem uma desconexão aí. Então, quando você consegue ter essa leitura, uma leitura mais profunda, você consegue entender e até fazer uma previsão onde você pode atuar antes de que o churn aconteça. Uhum. Que eu acho que esse é o elemento humano que você consegue trazer quando você tem uma visão mais de psicologia, uma visão dos relacionamentos e como isso se permeia no negócio. E daí, então, nem sempre a parte analítica dos dados mostra alguns sinais nessa jornada toda que você está falando, né? Não, perfeito, é isso. Os dados, eles são quantitativos, mas a parte qualitativa, ela é muito importante. Uhum. E aí que entra a relação humana, entendeu? Sim, muito interessante. Agora, nesse mercado, né, de software, e nem vou falar de SaaS, que é um modelo de negócio, mas em software, o Customer Success era muito visto como pós-venda, né, um tempão atrás, né? E hoje ele transcende isso, porque ele é um pilar, um motor muito importante para o negócio, né? Hoje, o CS, ele permeia que etapas hoje dessa jornada do cliente? Olha, o CS, ele permeia toda a etapa a partir do momento que o cliente compra. E eu acho que isso vai mudar. Em algum momento no futuro, o CS vai fazer uma jornada completa antes mesmo da compra. Uhum. Ele vai conseguir ajudar as empresas a identificarem qual que é o tipo de risco que eventualmente aquele cliente possa ter, onde que é a melhor maneira de você trabalhar com aquele cliente, onde que ele está na jornada. Será que ele está no momento correto dentro daquela jornada? Então, entender uma jornada como um caminho que, na verdade, não tem fim. Uhum. Ele é um processo que ele começa e a ideia é que ele sempre tenha uma evolução, né? Mas para isso você precisa fortalecer relacionamentos, você precisa estar entendendo o cliente, ver onde que esse cliente está sofrendo, agir rapidamente quando você pode, não fazer promessas que você não possa cumprir. Uhum. Porque às vezes no anseio de tentar atender aquele cliente, pode haver uma falha. Né? E prometer aquilo que você muitas vezes não consegue cumprir. E daí a gente está falando um pouco também da conexão de toda a jornada, né, da prospecção, da venda, porque depois CS não vai resolver uma promessa feita lá atrás. Né? Exatamente, esse é o problema. E como é que é feito o onboarding desse cliente? Né? Tudo que acontece com o cliente, ele reflete em CS. Eu brinco que CS é a curva do rio. Porque para a bota, o pneu, né? Tudo para ali. Então, assim, poxa, mas tal pessoa me prometeu. A pessoa nem tá mais na empresa. Entendeu? Tinha que bater uma meta, né? Exatamente, final de quartil. Sim. Então, assim, e aí quem cuida desse cliente, muitas vezes é pego de surpresa. E também se colocar para aquele cliente e dizer, olha, infelizmente aquilo que foi prometido
não vai poder ser cumprido dessa forma. Mas vamos buscar uma alternativa. Eu Quer tô dizer, do não seu pode lado. esticar o problema. Não pode esticar Tem que o ser problema. sincero e tentar remediar dali pra frente, né? Exatamente. E eu acho que uma das coisas que a gente mais percebe, e aí eu faço até uma conexão com a questão, com o aspecto psicológico, é a segurança do time. Porque muitas vezes um time de CS, ele tem medo de ver e de encarar uma verdade de que aquele cliente vai apresentar um churn específico e que isso vai impactar nos resultados desse profissional. E aí ele vai postergando. Eu não vou falar nessa reunião de número, eu vou falar na semana que vem, eu vou tentar mais um pouco. E quando você vê aquele churn que poderia ser inevitável, poderia ser trabalhado de alguma forma, ele se torna inevitável. Pela insegurança de falar do problema quando ele era contornável há um Exato. tempo atrás. Então, quer dizer, Exatamente. reflete muito a cultura da área, principalmente Sim. de CS, né, Exatamente. de poder trazer o problema de uma forma transparente, até essa vulnerabilidade, até de um erro, né? Exatamente, porque todo mundo erra. E eu acho que e errar faz parte. E a gente fala, e eu escuto isso, e é isso que torna a gente humano. O processo de aprendizagem não existe sem erro, né? Mas essa questão da confiança e como você montar um time em que as pessoas têm esse espaço e que entendam que isso faz parte, vai doer às vezes você vai rir, mas é assim que a gente aprende. Nós somos seres humanos, é assim que funciona. E é daí que eu vou partir a próxima pergunta. Você acha que um dos elementos que pode garantir uma cultura de colocar o cliente no centro, né, que é moda, né, toda empresa fala que faz isso, mas muita gente fala e não faz. Sim. Você acha que o ponto de partida é interno? Na Eu acho que cultura sim. e na segurança? Eu acho que sim. Para o cliente perceber que ele está dentro desse centro, que ele é foco da empresa, a gente tem que tirar isso só dos slides, só do seu pitch empresarial, da corporação, e fazer com que você esteja do lado dele quando os problemas acontecem. Porque é quando você recebe uma ligação às 2 da manhã que o seu cliente está com algum tipo de disponibilidade, por exemplo, é que ele consegue perceber se você está do lado dele realmente para fazer aquilo se transformar dentro da sua possibilidade, né? Uma outra forma que eu percebo também é o seguinte: quando você tem um time que tem uma segurança psicológica, que sente que tem esse espaço para trabalhar, ele naturalmente engaja mais com esse cliente, vai criando, né, essas conexões, e aí sente que consegue trazer o cliente para esse centro, entendeu? Porque isso varia ao longo de uma jornada. Sim. Né? Você tem pessoas do seu time que saem, que vão para outras empresas, os clientes também mudam dentro da própria empresa. Quando muda o decisor ou o stakeholder do outro lado, é como se fosse um novo cliente, né? Sempre um novo cliente, né? É sempre um novo cliente. E tem uma outra coisa, às vezes, o cliente, e isso acontece na maioria dos casos, o cliente que assina o seu contrato não é o usuário. Então, quem que é o seu cliente? Sim. Entende? Sim, quem assinou o contrato do seu sistema. Exatamente. Sim. Porque quando você leva uma assinatura, uma solução corporativa, muitas vezes não são aquelas pessoas que assinam que vão estar lá usando no dia a dia. Perfeito. Mas as pessoas que usam no dia a dia são as pessoas que vão sentir as dores de uma indisponibilidade, o problema não tá funcionando, ou tem algum tipo de... tenta acessar o suporte, tem algum tipo de dificuldade. Então, assim, existe também uma percepção... Primeiro, eu acho que é importante entender quem que é o cliente que você está falando, e trazer para o time de que todo cliente é importante, mesmo dentro da empresa. E você ir acompanhando essa jornada com ele também, entendeu? E então hoje, né, se a gente falar sobre essa ótica, eu vou até mudar uma pergunta que eu ia fazer, porque eu ia falar, o CS hoje impacta mais na experiência, na retenção, na expansão de um cliente, é tudo. É tudo. Né? E tudo. É um efeito dominó. Exatamente. Se a experiência é ruim, não tem retenção e muito menos expansão. Exatamente isso. E a gente trabalha hoje com aspectos muito fortes quando a gente fala de novo, né? No quantitativo, no número. Ele tinha uma retenção de tanto e a gente percebe que está tendo um churn mais elevado ou menor. O que a gente busca com isso? A gente busca sempre a maior retenção possível. Uma retenção de 100%, até hoje, nesse momento, é impossível. Sim. Mas a gente busca isso sempre. Agora,
eu entendo que só a retenção por si só, ela é subestimada. Porque existem outros aspectos que não estão na conta. A confiança na sua marca. Sim. A credibilidade. O que aquele seu cliente fala no almoço de família no domingo. Entende? Como que aquele seu cliente te indica. Então, a gente teve uma transformação quando eu entrei na DocuSign. E várias vagas novas abriram no meu time na América Latina toda. E aí o que eu pensei? Eu falei, além de ter o nosso próprio banco de dados, eu vou perguntar para quem realmente me importa. Então eu fui perguntar para os meus clientes, quem são as melhores pessoas do mercado que vocês tenham conhecimento em Customer Success, que atendem vocês bem? Vocês podem me indicar? Podem me mandar um currículo? E as pessoas acharam aquilo transformador. E eu fui no meu LinkedIn e eu fiz um anúncio disso. Olha só. Eu estou contratando os meus clientes para que vocês me digam com quem vocês querem trabalhar. E eu recebi várias indicações e foi assim que a gente montou todo o time novo. Nossa, ele é quase um hack. Exato. Na forma de recrutar. Sim. Né? Quem te atendeu melhor, eu quero essa pessoa no meu time. É isso. Muito legal, muito legal. E isso, ele cai nesse lugar da cultura, do time, que é esse ponto de partida, né? Quais outras coisas, Bartira, você vê como pontos invisíveis né, nessa jornada toda de Customer Success que a maioria das empresas não enxergam? O que a tua experiência traz assim, de coisas que você... de testes ou de implementações que você fez na sua gestão que é não usual na maioria dos negócios? Bom, eu tenho uma dupla formação. Então, apesar de ser administradora e ser psicóloga, eu entendo que com uma função de executiva, a gente tem que entender que os dois lados do relógio precisam estar ali equilibrados, né? Então, eu busco muito, por exemplo, quando a gente vai fazer... Primeiro que eu sempre tento envolver o time em todas as decisões. Só que muitas vezes você fazer uma pergunta não te garante uma resposta honesta. Porque às vezes as pessoas podem ter algum desconforto com aquela pergunta. Ou talvez não sabem exatamente como se sentem em relação a determinado assunto. Eu não tenho a resposta, não sei. Então eu sempre faço, por exemplo, pesquisas anônimas. Todas as pesquisas que eu faço são sempre anônimas para garantir que as pessoas que queiram falar possam realmente se sentir seguras para falar. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas falam, mas na realidade a gente não vê isso muito acontecendo, é explicar o porquê. Eu preciso que você faça isso porque a gente está com um problema X, com uma dificuldade Y, e é por isso que eu preciso que você faça tal coisa e dar o feedback. Então, por exemplo, a gente vê várias pesquisas de satisfação, várias pesquisas de clima organizacional. As pessoas vão, elas respondem as pesquisas e depois não tem nenhum retorno. Então, o que eu sempre faço é eu contrato uma empresa autônoma, terceira, que não é da empresa onde eu trabalho, para me ajudar a endereçar os pontos que precisam ser trabalhados. Onde que a gente pode trabalhar, o que pode ser melhor, onde que a gente pode endereçar. Então, teve uma questão muito interessante que eu fiz, que foi o seguinte: vocês têm dificuldade em trazer alguma solução para algumas barreiras específicas de clientes no momento de uma renovação de um tipo X? E aí algumas pessoas disseram que sim, anonimamente. E uma das pessoas falou assim, não, cara, eu mando muito bem nesse tipo de argumentação e, inclusive, eu estou aqui disposto a ajudar quem precisar. Tudo ótimo, só que a pesquisa era anônima. Então, eu não sabia quem tinha respondido. Então, eu tive que levar em uma reunião com todos eles e falar assim, olha, por favor, a pessoa que respondeu isso anonimamente, me procure. Para que depois, privadamente, privadamente, para que a gente possa fazer. Então, eu acho que tem muitas essas iniciativas que a gente pode trazer para o lado interno. Para o lado do cliente, o que eu percebo é que a DocuSign é uma empresa que tem muita confiança por parte dos clientes. Então, muitas vezes, a gente fomenta, por exemplo, o networking dos clientes. Não comigo,
Não com o meu time, mas entre si. Então, por exemplo, a área financeira, eles podem usar muito disso e poderem conversar sobre desafios que podem ser compartilhados. Eles podem expandir o networking deles. Isso é um exemplo, né, entre várias outras frentes da indústria, mas a gente possibilita esse tipo de engajamento. E aí cria uma conexão verdadeira entre eles. Sim. Entende? Sim, uma sim. comunidade do DocuSign deles, para eles. E dá pra ver isso no momento, né? E dá pra que ver isso ele no não momento. é só um evento de conteúdo, mas é de Sim. conexão. É de conexão, Né? é exatamente isso. Uma pergunta muito óbvia na área de atendimento, né? Quando eu converso com empreendedores, profissionais na área de tecnologia, sempre vem em pauta a automação do atendimento através de IA, né? Onde que é esse ponto de equilíbrio entre usar tecnologia e automação e continuar tendo um pilar de humanização também? Excelente pergunta. Eu entendo que a IA deve ajudar os profissionais, as pessoas, os seres humanos a terem aquilo que é mais importante, que é o tempo. Então, enquanto IA automatiza e-mail, mensagem, eventualmente processos, fluxos de atendimento, isso só tem valor realmente se trouxer tempo para o time poder estar com o cliente, para ter uma conversa que faça sentido, e tomar um café, entender quais são os desafios que aquela pessoa está passando, quais são as dores que aquela área está tendo. Aí eu acho que é o momento que a gente tem um encontro e um equilíbrio que realmente faz a diferença daquela jornada para aquele cliente, porque são nessas conversas, é no relacionamento, que não pode ser substituído, que a gente se enriquece mais. E muitas respostas que eu vejo em outros segmentos com a adoção de IA é a mesma coisa, né? Se a empresa tem clareza de qual é o papel estratégico do profissional, se tirar dele a parte operacional, né? Então a IA ela vem a favor, com certeza, né, do trabalho humano. Com né? certeza, exatamente. Então, assim, imagina, por exemplo, quanto tempo pessoas gastam preenchendo planilhas de Excel. Entende? Se ele não tem mais essa tarefa árdua de ficar fazendo isso, e muitas vezes até inútil, ele tem tempo até para se tornar mais criativo, né? Para aprender mais, para ler um livro que venha agregar para o seu trabalho, para se tornar mais inclusive com um lugar na mesa onde ele tenha realmente um local de fala, porque ele se torna diferente, ele se diferencia pelo conhecimento que ele tem. Sim. Onde que você vê o caminho do futuro da disciplina de Customer Success? Porque, por exemplo, numa empresa de tecnologia e software, B2B, como a DocuSign, é muito claro que automação e humanização coexistem, porque são relações complexas, né, e tudo mais, né? Talvez em outras mais transacionais, a tecnologia tem um peso maior, né, nessa automação futura. Como que você vê esse futuro? Olha, eu vejo da seguinte forma. Ou as empresas vão entender o que é Customer Success, que Customer Success não é um suporte premium, boutique, e essas empresas vão ter realmente uma grande diferenciação com os seus clientes, porque vão ter um asset muito forte, que é o Customer Success, que é um time que está ali entendendo a realidade daquele cliente, levando valor continuamente toda a jornada. Eu acho que essas são as empresas que vão sobreviver no mercado no futuro. Eu entendo também que o papel do profissional de Customer Success, principalmente com todos os agora com tudo que vem de novo em tecnologia, em AI, ele vai mudar. Então eu acho que o perfil ideal vai ser daquele profissional que é um pouco administrador, que consegue gerenciar bem o tempo dele. Ele é um pouco vendedor, porque ele tem que saber vender e falar do discurso dele, dos produtos que ele está vendendo, das soluções. Mas ele é um cara que tem que ser um pouco psicólogo, porque se ele não souber manter um relacionamento humano, se ele não souber ultrapassar as diferenças que a gente, naturalmente, nós todos temos, somos todos seres humanos, né? Ele vai conseguir sobressair. Ele é uma pessoa ele é um profissional que ele vai sobressair
muito bem em Customer Success e em outras profissões também que ainda vão surgir. Essa é a minha opinião. Eu também concordo com isso, olhando por vários ângulos sobre adoção de IA, por exemplo, em criação de conteúdo em escala e tudo mais. Eu acho que isso vai gerar um efeito de equilíbrio onde o ser humano vai buscar as conexões verdadeiras, né? Sim. E isso vai ter seu valor muito grande. Exatamente. Mesmo porque, olha que interessante, quando você cria uma conexão verdadeira com o seu cliente, ele não é mais só o seu cliente. Né? Assim, eu fiquei tão feliz ontem. Muitas pessoas que entraram hoje no palco comigo, que a gente fez a premiação, são pessoas que moram no Rio, que trabalham no Rio. Desde que eu entrei na DocuSign, eu vou lá acompanhá-los e tudo mais, fazer reuniões. Então, ele não é só um cliente para mim. Eu quero ver o sucesso daquela pessoa, entende? Eu quero ver o sucesso daquela implementação. Aquilo se tornou parte de mim também. E essa é a conexão verdadeira. É isso que torna a gente humano. Que transcende negócios. É que transcende os negócios, né? Exatamente. Quer que todo mundo de verdade ganhe. Sim. Entende? E sob essa ótica, né, para fechar, falando aqui do momento, né? Você estava no palco, mediou um painel, tem a premiação. Qual é a satisfação de ver o sucesso dos clientes no palco, que é parte do resultado da sua área, né? Sim. Olha, essa eu acho que é a pergunta que mais me motiva. Não, e no momento, muito, mas em toda a minha carreira, porque quando a gente tem um trabalho, o resultado de um trabalho bem feito, onde a gente consegue estar junto apesar dos problemas, né? Onde a gente consegue transcender as dificuldades, porque, gente, a jornada de um cliente não é sempre fácil, pelo contrário, se fosse fácil qualquer um faria, entendeu? Mas como que a gente consegue trazer essa conexão, fazer com que isso seja uma parte da jornada, não é o fim, ela reinicia todos os dias. Né? O tempo todo existe uma nova possibilidade para a gente estar entendendo mais o negócio do cliente. A gente trabalha com várias indústrias, né? Então, o que cada uma precisa? Como que eu posso ajudar de verdade esses clientes a terem mais sucesso naquilo que eles fazem? Isso, para mim, se eu conseguir fazer isso um pouco por dia, já me dou por feliz. Agora, só para fechar, CS tem que gostar de gente, né, Bartira? Tem que gostar de gente. Cara, se você não gosta de gente, tem muitas outras profissões, vai fazer outra coisa. Sem dúvida. Bartira, obrigado, uma aula. A gente sabe que a pauta poderia durar horas se a gente quisesse, né? Mas obrigado por participar aqui da conversa. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. E agora eu tô aqui com a Silvia Mundim, diretora jurídica da Milk Moo. Silvia, obrigado pela presença e por bater esse papo com a gente. Bom dia, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Silvia, para quem não conhece, né, e a gente tem aqui a mascote da marca que você representa, o que faz a Milk Moo? A Milk Moo é uma empresa de milkshakes. A Moo aqui é a nossa embaixadora, né, nossa influencer, né, mas a empresa ela é de milkshakes. Muito legal. E Silvia, você lidera o jurídico numa empresa que eu sei que surgiu na pandemia, né, logo no início de 2020, só que ela expandiu muito rápido, tem centenas de lojas, né, e o jurídico, né, ele tem um papel muito como esse motor de expansão para vocês, né, e não só de controle e proteção, né. Qual é o papel do jurídico hoje para ajudar essa expansão rápida que vocês têm? Sempre o jurídico ele tem que ter e agir com a visão do negócio, né? Lá no Milk Moo, o jurídico ele é muito, muito, muito parceiro de negócio do time comercial. Das outras áreas também, mas a princípio do comercial. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar a proteção jurídica que o negócio precisa, né? Os documentos precisam, mas com agilidade e menos burocracia que normalmente o direito tem, né? Sim. E a gente estava conversando um pouco antes, você falou que tem uma visão muito, um olhar de tecnologia, apesar de ter uma formação como na área de direito, né? Para você, o que é importante? Você defende muito sobre automação para liberar tempo das pessoas para cuidar do estratégico. O que você acha que é importante sobre esse olhar de automação para uma empresa que está começando nesse caminho de implementar tecnologia e tudo mais? Primeira coisa, né, rever todos os seus contratos, né, não na forma física, mas digital, e também buscar ferramentas e tecnologia para te ajudar em coisas simples que não demandam muito pensamento estratégico, né? Por exemplo, eu vou imprimir tantas folhas, não preciso, eu posso criar um fluxo. Por exemplo, em vez de uma pessoa
preencher um arquivo de Excel, não precisa, ela pode preencher um formulário que depois vai virar um contrato. Então são coisas simples, porque eu gosto de soluções simples para dar celeridade aos processos comerciais, né? E maior segurança para a empresa. Você com essa visão de tecnologia e conhecimento jurídico, né? Como você acha que é esse tripé, né, do profissional entre conhecimento jurídico, conhecimento de tecnologia e conhecimento de processo? Porque me parece, né, que essa transformação digital do jurídico é uma mistura de tudo isso, né? Não, com certeza. Primeiro você tem que ter a base. Isso é indiscutível, né? Então, você tendo uma boa base ali do direito e tá sempre estudando é primordial. Depois você vai estudando tecnologia. Advogado não conhece muito de tecnologia, Sim. mas eu adoro o pessoal de TI e tenho muita sinergia com eles. Muita sinergia com eles e tenho muita humildade de ir lá perguntar também. Acho que também falta um pouquinho disso ao advogado, essa posição de humildade para ir lá perguntar pro seu colega, pro seu parceiro ali de negócio da área de tecnologia como que funciona. A questão dos processos é organização. Você tem que ter tudo muito bem desenhado, né? Então passa por um planejamento anterior. Então, conhecimento jurídico e técnico sobre o que você está lidando ali, sobre o contrato que você está fazendo, uma ajudinha ali da tecnologia, do time de TI e uma boa organização. Você acha que a tua curiosidade por tecnologia vem de onde, Silvia? Porque, como você disse, não é natural ou comum entre advogados, né? Eu tenho muita curiosidade porque eu sou realmente avessa a arquivos, né? Ah, tá. Avessa. Então, eu venho de uma criação, minha mãe era cartorária, então a gente tinha um acervo ali de documentos Nossa. e livros antigos muito grande, né? E aí eu nunca gostei dessa infinidade de papéis. E ainda me incomodava muito a questão desses papéis se perderem com o tempo. Ou pode molhar, uma chuva, ou deteriorar pelo tempo, ou se perder. Então, a minha tecnologia veio dessa ansiedade de ter tudo organizadinho, de forma sistematizada, mas digital. E desde o começo da Milk Moo, quando você fez parte do time, você já teve essa visão da importância de começar essa organização dos processos, da digitalização, dessa transformação digital, para permitir que a Milk Moo se expandisse rapidamente, que é parte da cultura da empresa? Isso veio da sua visão na área jurídica? Sim, eu sempre tive essa visão de desburocratizar para as pessoas, né, e facilitar para as pessoas, né, mas a ideia foi do CEO e de um dos fundadores de adotar a DocuSign, mas rapidamente eu me adaptei, fiz uma pesquisa ali básica, conheci a plataforma que eu não conhecia na época e nós adotamos. Então, quer dizer, veio da visão do CEO, mas tinha a pessoa com o perfil certo para poder absorver e tocar isso adiante, né? Sim. Muito eu legal. sempre tive essa visão muito compartilhada e de querer ajudar essa força motriz dos negócios, né, da empresa. Eu vejo muito, né, conversando no evento aqui no DocuSign Momento com vários profissionais, como essa questão do jurídico com visão de negócios. E aí a tecnologia acaba sendo o meio para que tudo isso aconteça, né? Então isso é muito importante, né? Muito importante. O advogado, na minha cabeça, o advogado sempre teria que ter a visão de negócio. Então, uma coisa que é muito fácil para mim e que facilitou o meu processo durante a vida de advogada foi ter a cabeça de realmente quem é o fundador da empresa. Então, eu me sento na cadeira do fundador e penso, como que seria melhor para esse empreendedor? O que eu faria? O que eu, como advogado, posso fazer para ajudá-lo? Sim. Então, isso realmente facilitou muito a minha jornada. Muito legal, Silvia. Agora, com essa expansão rápida que vocês tiveram, então vocês têm um modelo de negócio de franquia, né, que a gente sabe que tem padronização, né, que tem regras e muito um contexto de expansão nacional e no caso de vocês até internacional. Qual foi o maior desafio jurídico nessa trajetória de 5 para 6 anos, né? 6 anos, a gente fez 6 anos esse ano. O desafio veio com a nacionalização, em primeiro lugar. Eu me lembro até hoje de um documento que eu tinha que mandar para Manaus. Como que eu ia fazer isso? De forma física não dava. E na internacionalização o desafio ainda é maior, porque você não está lá
lá presencialmente, falando com aquela pessoa, mas com o processo digital isso facilita muito e me traz uma segurança jurídica. Lá no início, quando a gente escolheu a DocuSign, a gente já sabia e a gente já tinha em mente que a empresa ela ia ser internacionalizada. Então, lá atrás, quando a gente decidiu por manter a DocuSign, uma das coisas que me fez escolher e mantê-la até hoje é a questão de ser uma empresa global. Então, facilita muito para aquele meu cliente que está lá nos Estados Unidos, ou no Paraguai, ou algum em outro país, ter essa segurança da empresa também, porque eu acho que passa um pouco de credibilidade. Sem dúvida. Tá com uma empresa que é global e que é referência em assinatura eletrônica e outras coisas, né? Muito interessante. Isso para mim foi bem importante. Muitas das coisas que você falou nessas perguntas que a gente tem conversado aqui no nosso episódio tem a ver com você falar sobre a visão do CEO, né, que direcionou a cultura, ou o crescimento, a expansão. Você falou para mim, antes da gente começar a gravar, que a visão de ter Milk Moo no mundo inteiro já vem desde a origem, né, e aí isso define também a escolha da plataforma como a DocuSign, porque se não tivesse essa visão, poderia ter escolhido uma plataforma local, né, de assinatura eletrônica ou de gestão de documentos, né? Mas onde eu quero chegar? A gente vê que a cultura da Milk Moo de inovação, ela é muito forte, né? E ao mesmo tempo, uma construção de marca, um branding é muito poderoso, né? Que essas duas coisas juntas, junto com a visão do fundador e a cultura do time, tenham guiado essa expansão. Fala um pouco dessa cultura que vocês têm na empresa. Nossa, a Milk Moo inova todos os dias, a todos os momentos, né? Com certeza eu vou chegar lá amanhã, já vai ter alguma coisa nova, né? Eu acho que essa visão do CEO passar para todo mundo da empresa e todo mundo ter isso também em mente facilita muito. Então hoje a gente não fica muito preocupado com o que está acontecendo do lado. Então a gente está sempre se reinventando. Inclusive, inovação é uma das palavras que está nos nossos valores. E isso, para mim, a gente vive realmente todos os dias na empresa. E todos os dias. Tanto no jurídico quanto nos outros departamentos, né? Facilita muito. E a inovação, vocês têm um laboratório de inovação, é isso lá? Nós temos uma loja teste lá na frente do escritório. E aí vocês testam o quê? Sabores? Sim. E por aí vai? Todos os sabores são testados lá nessa loja. Nós temos um time de P&D, né, que temos reuniões semanais com várias áreas, né, para trazer insights. Muito bom. Tudo lá é muito valorizado. Todo mundo tem ideia, todo mundo leva a ideia. Nós temos até uma caixinha lá que a gente chama de vaca roxa, que é onde que a gente pode depositar as ideias, e tudo pode ser uma ideia inovadora. E essa cultura de inovação, né, e de marca, você percebe que permeia todo o time e acaba atraindo os talentos certos? Eu digo isso porque, assim, literalmente você veste a marca e trouxe a mascote aqui, né? E isso não é você acha que a companhia como um todo é assim? Não. Todos, desde o pessoal lá da ponta do atendimento até as cadeiras de diretoria, todo mundo tem esse pensamento, todo mundo, e certamente os talentos são atraídos por isso também. Você acha que isso tem muito a ver com o exemplo que vem da liderança? Porque quando eu falo com executivos e empreendedores, né, a gente sempre acaba tocando no tema cultura, né? E cultura, a origem da cultura são os exemplos e a visão de quem lidera o negócio, né? Com certeza. Vem da liderança e a gente, como líder, a gente tem que transmitir isso para o nosso time, né? Eu, com a minha cabeça que não para, muito pensante, eu fico a todo momento ali jogando ideias para o meu time e também incentivo eles a trazerem ideias, né? Porque isso é importante. Às vezes uma ideia simples resolve um problema complexo. Sim. Então isso é inovação a todo momento. Então não só no milkshake que a gente inova todos os dias. Então a gente já teve milkshake de matcha aqui na Liberdade. Então, como o último lançamento que foi com a Reese's. Então, em collab, né? Em collab com a E as collabs hoje em dia são muito poderosas para você amplificar a marca, não é? Não, com certeza. Muito. E a gente tem feito collabs muito importantes, né? Você pode citar algumas delas, Silvia? Olha, tem uma muito legal que eu gosto muito, que foi o ano passado, que foi com a Ruffles.
Que legal. E é improvável, né? Salgado, né? Improvável. E ficou sensacional. Sensacional. E aí você tinha um milkshake doce que lembrava o sabor de batata frita, é isso? Não, ele era um milkshake batido com a batata Ruffles e uma bordinha de Nutella. Ele era sensacional. Eu gosto muito desse foi edição sabor. limitada, né? Foi edição limitada. limitada. Tivemos agora essa última campanha com a Reese's, que foi o último, mas tivemos muitos lançamentos. Temos um calendário de lançamentos pelo ano todo, né? Muitos lançamentos com a Nestlé, que é uma super parceira nossa. Que legal. E várias outras marcas que estão aí no food service também. Muito bom. E Silvia, quando a gente fala do jurídico, quem trabalha com tecnologia e inovação, fatalmente vai acabar falando sobre o impacto da IA, né, na área jurídica, seja nos processos ou seja no papel de como o profissional da área jurídica usa a inteligência artificial, né? Qual a sua visão sobre isso e como você usa a IA no seu dia a dia? A IA, ela foi uma grande surpresa, assim, para a maioria dos advogados, né? A maioria tinha um pouco de medo. Eu também tive um pouco de medo. Mas o caminho da informação é certo, né? Estuda, vê como que é seguro, mas use, né? Use. Sem, no entanto, abandonar o pensamento crítico, que isso a gente tem que ter a todo momento. Como que eu uso a IA hoje, né? Principalmente para automatizar processos, fazer pesquisas rápidas e incentivo o meu time também. E a gente tem várias ferramentas, né? Eu costumo também pegar alguns insights de uma ou outra, colocar, ver o que faz sentido, o que não faz, né? Porque, afinal de contas, a IA é treinada por nós, né? Exato, exato. Então, tem que ter cuidado no jurídico, muito cuidado, e tem que ter coragem também para usar. Sem dúvida. E você acha que agora a gente está há 3 anos e meio do lançamento do ChatGPT, que foi em novembro de 2022. Você acha que já deu tempo para a maioria dos advogados, né, e do pessoal que trabalha no jurídico quebrar um pouco a resistência e tá adotando cada vez mais no dia a dia? Ou você vê ainda gente raiz que ainda tenta negar e acaba virando uma questão geracional dos advogados mais jovens, ou não tem nada a ver isso? Ah, tem sim, com certeza. Eu vejo que eu não sei, hoje em dia eu gostaria de ter um número, mas nos eventos que eu frequento, de advogados, eu acho que tá ali 50-50, né? E é uma questão mais da geração mais jovem, né? Eu não me considero tão jovem assim, mas eu ainda sou da velha guarda, né, do direito, que estudava ali no livro, não era nem no computador, no Google. A gente fazia pesquisa em biblioteca. Mas já deu tempo. E os advogados, eles têm que se acostumar com isso. Sim, sem dúvida nenhuma. É um caminho sem volta, né? Não pode ser um negacionista da tecnologia, né? E eu acho que tem que ter muita humildade também de aprender com a nova geração, sabe? Sim. Porque eles aprendem conosco. Eu tenho um time jovem. Eu vivo aprendendo com eles todos os dias. Todos os dias, e eles aprendem muito comigo. Então, ali é uma troca, né? Sim. É uma troca. E é por um bem maior, né? A gente vai trabalhar com mais qualidade, né? Usando ferramentas para nos ajudar. Hoje você falou um pouco do seu time que você lidera. Você acha que por conta do uso de tecnologia, do uso de DocuSign, você tem um time mais enxuto do que precisaria se não tivesse automação? Com certeza, com certeza. Eu trabalho com mais 3 pessoas. Uma advogada, que é a doutora Gabriela, que está aqui conosco hoje também. A Gabriele e o Kevin, que são Gabriela e Gabriele. Gabriela e Gabriele. Gabi 1 e Gabi 2. Uma dupla. É uma dupla. E o Kevin, né? O Kevin vai formar em pouco tempo, né? Mas é um time incrível também. E eu fico ali incentivando eles a todo momento, né? Esse ano eu vou dar uma virada de chave novamente no departamento. Eu faço isso mais ou menos de 2 em 2 meses. Faço. Inovação. Sim, gosto de sempre estar mexendo em muita coisa para ver o que nos ajuda, né? Porque, querendo ou não, o trabalho do advogado, ele é muito raciocínio. Então, para você ter um pouquinho mais de energia para o raciocínio e pensar no que importa, você tem que ser liberado um pouquinho dessa parte operacional. Sem dúvida. No comparativo que eu trouxe hoje do Momentum, com a mesma equipe, a gente está trabalhando mais
com a ajuda da plataforma, né? Sim. E com mais celeridade eu não vejo que o time tá sobrecarregado, sabe? A gente consegue trabalhar com qualidade. E a adoção da DocuSign, desde lá do começo, né? Você fez essa imersão na plataforma. O que vocês conseguem extrair de valor hoje, né? Porque acho que a jornada lá atrás deve ter começado com a assinatura eletrônica, Sim. que é o óbvio, né? Mas você tem gestão de documentos, tem inteligência artificial hoje em dia, né? Dá um exemplo do que vocês usam hoje em dia da plataforma. No ano passado, eu comecei muito a usar o Navigator, né? Então, o Navigator, para mim, era o meu xodó. A princípio, ainda é, porque ele facilita muito a nossa vida. Hoje, o meu mais novo xodó é o Maestro. Porque no Maestro a gente consegue fazer os fluxos, né? Sim. Então, a gente integra várias áreas e facilita para todo mundo. Então, com a adoção da DocuSign, o que eu consegui economizar em tempo e também no uso de outras ferramentas. Então, por exemplo, hoje eu não preciso contratar outras plataformas, sendo que a DocuSign me dá essa gestão de documentos. Antes, quando eu não conhecia a DocuSign e quando eu trabalhei em outros lugares com outras plataformas, isso há muito tempo atrás, a gente tinha adoção de muitos sistemas, e esses sistemas um pouco engessados. E não se conversam um com o outro, gera retrabalho, pode dar mais erro, né? Muito mais erro. Então, essa gestão unificada no mesmo lugar facilita muito, muito. E eu sempre tive essa visão, eu sempre quis isso. Então, quando eu conheci essa questão da gestão dos acordos, para mim, nossa, foi um ufa. Eu amei e amo, né? Continuo construindo várias outras coisas, descobrindo coisas novas todos os dias. Muito legal. E para fechar, Silvia, o que está na tua pauta para esse ano? Quais são os seus grandes objetivos na área jurídica da Milk-Mu? Da Milk-Mu, agora, terminei esse workflow na área jurídica e agora eu vou colocar em outras áreas. Quero colocar para o RH, quero colocar para o financeiro, quero colocar para o time de arquitetura, já está em construção esse do time de arquitetura. E também o que foi uma coisa muito legal também foi a adoção no Festa, né? Então, a DocuSign, ela vem como uma plataforma ali para o franqueado fechar negócio. Olha só. Então, quando foi lançado isso, na minha cabeça eu pensava assim, como que eu vou dar segurança para esse meu franqueado fechar negócios, né? Explica um pouco o que é o modelo do Festa, porque é um dos modelos de negócio da Milk-Mu, não é? Sim, é um dos modelos de negócio da Milk-Mu. Ele é uma estrutura que vem num carrinho e ele serve para fazer festas. Então, era um desejo do pessoal, né? Que a Milk-Mu tivesse em festas de 15 anos, celebrações de casamento. Pode estar até em festa de empresa. Sim, sim. Uhum. Qualquer um que quiser contratar Milk-Mu vai estar lá. Só que a gente queria que a pessoa da festa, ela tivesse a mesma experiência da loja. Então, a gente desenvolveu esse modelo, então o milkshake é batido ali na hora, né? E aí esse modelo serve de 200 a 300 pessoas aí, dependendo da capacidade, do clima, então assim, dos sabores, né? Nossa, e é muito legal, é muito legal. Tô com fome, fiquei com vontade. E a Milk-Mu Festa, ela veio também com o anseio nosso de chegar a lugares que não cabem uma loja do modelo tradicional. Entendo. Por causa do investimento. Então, em cidades menores, né, que não comportam o investimento de uma loja, né, de rua, sobretudo, porque em cidades muito pequenas não vai ter shopping, né, a pessoa pode contratar o Milk-Mu Festa. Vocês lançaram esse ano, né? Esse ano, em janeiro. Que interessante. Então ele serve tanto para fazer esse modelo de atender um evento, como também ser uma loja pocket para lugares que não comportariam uma loja tradicional, né? Sim. Então ele tem duas funções, né? Sim, duas funções. E isso acelera muito a expansão de vocês, provavelmente. Acelera muito. E com a adoção da DocuSign para os franqueados, a gente fez o treinamento agora, eles conseguem fazer um contrato. A gente subiu ali um modelo para eles, né? A gente configura tudo, deixa tudo salvo e prontinho para eles usarem. Eles conseguem fazer um contrato ali no celular em 4 minutos. Fazer o contrato e já entregar para a pessoa assinar. Então, pensa a velocidade de negócios e a segurança que esse franqueado vai ter. Sim, e um controle de vocês também, né? Desse padrão de qualidade, né? Compliance e tudo mais, né? Sim. Muito legal. Silvia, eu queria te agradecer. E essa amor fica para mim? Sim, então, é um presente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. Obrigada. E boa volta para Goiânia. Obrigada.